Profissionais da contabilidade, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carolina Feijó, conselheira efetiva do CRC Paraná, e hoje vamos desvendar o grande divisor de águas da sua carreira. Como transformar a reforma tributária em oportunidade de ouro para seu escritório. Esse tema foi escolhido com muito cuidado. É importante e urgente. Oportunidades da reforma tributária para contadores. Você está preparado para dominar as mudanças que vão impactar todos os seus clientes? Antecipar estratégias e se posicionar como consultor essencial? Aproveitar o período de transição para gerar lucros extras e fidelizar contratos? Isso não é teoria. Você vai sair daqui com ferramentas práticas para simular cenários e reduzir custos tributários, readequar contratos antes que seus concorrentes façam, e virar especialista que as empresas vão buscar nos próximos anos. E quem vai nos guiar nessa jornada serão os dois maiores especialistas em tributação do Brasil, Helder Vicentini e Matheus Piscinin. Professor Helder é advogado, sócio fundador da MSV Advocacia, especialista em Direito Tributário e em Direito Internacional e membro do Instituto de Direito Tributário do Paraná, além de autor de diversos artigos técnicos. Professor Matheus é advogado, especialista em Direito Tributário, membro do Instituto de Direito Tributário do Paraná e da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná. Coautor de livros em Direito Tributário e também autor de diversos artigos técnicos. Helder e Matheus, que honra tê-los aqui na TV CRC Paraná. A reforma tributária já está batendo em nossas portas, não é mesmo? O que os contadores precisam fazer hoje para não ficarem para trás? A palavra está com vocês. Bom dia, Carolina. Bom dia, Matheus. É uma grande satisfação estar aqui no CRC hoje falando com vocês um pouquinho sobre esse tema impactante, não só para as empresas, mas sobretudo para os contadores, né? Então, a ideia de hoje é abordar um pouquinho a reforma, mas sobretudo as oportunidades que vão surgir aí para a classe dos contadores. Bom dia, Carolina. Bom dia, Helder. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui na TV CRC para falarmos desse tema tão importante, né, que vai impactar muito a vida das empresas, né, a tributação sobre o consumo e principalmente a vida dos contadores, né, que vão ter muito mais obrigações acessórias e precisam se ater, né, a essas novas oportunidades que vão surgir no mercado. Bom, e para começar, eu tenho conversado com muitas empresas já preocupadas com relação ao impacto da reforma tributária, né? E eu tenho percebido que as empresas estão depositando uma confiança muito grande, sobretudo no contador, né? Converso com alguns empresários, a posição deles, olha, quem vai resolver isso vai ser o meu contador. Por outro lado, eu tenho conversado também com muitos contadores e alguns ainda não se aperceberam que essa solução que os empresários estão esperando, né, não virá simplesmente de uma troca de sistema contábil, sistema fiscal, né? Creio que vai demandar muito mais do que isso, né? Sobretudo conhecimento profundo sobre os impactos da reforma tributária no negócio do cliente, sobretudo em alguns regimes tributários, especialmente com relação ao Simples Nacional, que num primeiro momento não sofre impacto, depois a gente vai ver aqui mais ao futuro que ela pode ser impactada à medida que pode fazer o recolhimento de IBS, CBS de forma segregada, né? Então, para gerar crédito para os adquirentes e produtos e serviços que com elas se relacionam, né? Então, é importante a gente ter em mente que, a partir de agora, o contador precisa estar atento para todas essas mudanças importantes que vão acontecer já a partir de 2026, né? A gente já está aí em meados de 2025, a partir do ano que vem a gente já começa um período de transição e 2027 vem um impacto mais profundo. Falando especificamente das oportunidades, é importante entender a base das principais alterações que ocorreram, né? Eu começo aqui falando sobre
Como surgiu essa reforma tributária, né? Primeiro, ela vem de uma necessidade de simplificação. Existia uma demanda muito grande do consumidor, do contribuinte brasileiro, né? No sentido de simplificação da legislação. A gente vive atualmente num sistema tributário complexo, né? Estima-se aí que cerca de 47 novas regras tributárias surgem todos os dias, né? Isso falando desde alterações constitucionais, passando por leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, instruções normativas, soluções de consulta. Então, há uma complexidade tão grande que gera uma insegurança jurídica grande também. Então, essa reforma ela vem com o intuito de unificar tributos, né, à medida que deixam de existir alguns e surgem outros 2 tributos especificamente. Busca-se aí uma justiça tributária à medida que foi estabelecido praticamente uma legislação única para que tanto União, Estados e municípios a apliquem, né, num sistema de cooperação, sobretudo com relação ao IBS, onde estados e municípios vão fazer a gestão do IBS em conjunto, né. As novas regras tributárias vêm com viés de sustentabilidade ambiental bem grande, né, sobretudo com relação ao surgimento do imposto seletivo, que visa tributar, sobretudo, aqueles segmentos da atividade econômica que causam impacto ambiental ou possam causar prejuízo à saúde humana, né? Também vem com viés de transparência, para ficar mais claro o que a gente está pagando de tributo, né? Hoje é difícil entender isso, a gente quando compra um determinado produto, tem ali no cupom fiscal ou na nota fiscal uma estimativa de quanto há de incidência de tributo, mas realmente a quantificação disso não é tão simples assim, né? E também vem a questão da neutralidade fiscal, buscando gerar um sistema único de tributação em todo o país. E quais foram, então, as principais alterações que surgiram com essa reforma tributária? A gente começa através da unificação, ou, aliás, da extinção, né, de PIS, COFINS e IPI, e o surgimento da CBS, que é Contribuições sobre Bens e Serviços. Faço aqui apenas um adendo, que na Zona Franca de Manaus ainda permanecerá a incidência do IPI. O ICMS, que é um tributo estadual, ele também vai deixar de existir, assim como o ISS, que é um tributo municipal. Os dois se unificam e surge, então, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o terceiro e novo imposto que surge aí é o imposto seletivo, que, como eu havia mencionado, vai impactar, sobretudo, aqueles segmentos de atividade que geram impacto ao meio ambiente ou à saúde humana. Pois bem, existindo essa unificação de tributos e o surgimento de IBS e CBS, o legislador buscou estabelecer uma regra única, uma legislação única para esses 2 tributos. Então, tudo que se refere a fatos geradores, base de cálculo, os sujeitos passivos, regras de não cumulatividade, as regras de creditamento, as hipóteses de não incidência, as imunidades e os regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação vão ser estabelecidos em uma legislação única. Hoje nós já temos um texto constitucional estabelecendo a regra base dessa alteração tributária, né, através da emenda constitucional e através da lei complementar que veio estabelecer melhores parâmetros com relação à emenda constitucional. É lógico que ainda há uma expectativa muito grande de pelo menos mais 4 ou 5 leis complementares para que possa, então, ser formado todo o arcabouço jurídico da reforma tributária. Com relação às hipóteses de incidência de IBS e CBS, hoje nós temos
uma regra mais clara de como isso vai ficar à medida que estabeleceu-se que tanto o IBS quanto o CBS vão incidir praticamente sobre todas as operações que nós conhecemos hoje, tanto com relação a bens materiais ou imateriais. Então, toda vez que eu estiver falando em compra e venda de produtos ou compra e venda de serviços, vai existir a incidência de IBS e CBS, inclusive com relação a direitos imateriais, né? Então, por exemplo, se eu for negociar uma marca, ou um direito econômico sobre um direito autoral, por exemplo, a princípio vai haver incidência de IBS e CBS. Mesma coisa com relação às operações de importação de bens ou serviços, e lógico, o legislador manteve aqui a questão da não incidência de IBS e CBS sobre as exportações, mantendo a imunidade que já era prevista anteriormente no texto constitucional. Com relação, então, a IBS e CBS, eu já havia mencionado, nós temos uma legislação única em todo o território nacional, uma alteração importante que vem com a reforma tributária é a questão da não cumulatividade plena, exceto com relação às operações de uso e consumo pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é fato que existe até hoje, né, no Brasil, um litígio muito grande, sobretudo nos tribunais, sobre o que pode gerar crédito, o que não pode gerar crédito, sobretudo PIS/COFINS e ICMS. Com essa alteração, me parece que aqui sim há uma simplificação do nosso regime, nosso sistema tributário, à medida que vai ser permitido tomar crédito de tudo, o que for a aquisição, né, e exceto as operações de uso e consumo pessoal. Outro aspecto importante que essa legislação traz é de que um tributo não vai integrar a própria base de cálculo, nem o IBS vai ser base de cálculo de CBS, nem o contrário. A gente acompanhou aí recentemente diversas discussões judiciais, sobretudo a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, né, que é considerada a tese do século, porque justamente existiam interpretações diversas com relação a um tributo incidindo ou não na base de cálculo de outro tributo. E aqui agora a regra fica um pouquinho mais clara. Com relação ao período de transição que nós vamos passar aí até 2032, também já fica estabelecido que IPI, ISS, ICMS, PIS, COFINS e descontos incondicionais não vão integrar a base de cálculo de IBS e CBS. Uma alteração importante que surge é com relação à centralização da apuração dos tributos na matriz, né? Antes nós não tínhamos isso, à medida que os tributos federais ficavam com a União, normalmente se fazia uma apuração centralizada na matriz para os tributos federais, mas o ICMS ele era apurado por filiais, né? Agora não, a gente unifica tudo, toda essa apuração centralizada na matriz. Os incentivos fiscais deixam de existir, né? Nós teremos regimes específicos, mas não está relacionado à concessão de incentivos fiscais. Depois o professor Matheus vai falar um pouquinho sobre a transição desses incentivos fiscais aí ao longo do nosso período de transição até 2032, como isso vai ficar. A questão de isenção e imunidades, elas deixam de dar direito a crédito, né? E vão acarretar também a anulação de créditos relativos às operações nas etapas anteriores. E aí, isso até aqui tudo é equivalente tanto para a IBS quanto para a CBS. Agora, com relação à CBS, ela vai ter uma alíquota fixada em lei. Já com relação à IBS, estados e municípios vão poder estabelecer suas próprias alíquotas, lógico, dentro de um limite que vai ser estabelecido pela legislação, mas eles poderão sim estabelecer alíquotas específicas, tanto estados quanto municípios.
Essa manutenção desse direito de estabelecerem suas próprias alíquotas, ele aconteceu justamente para que seja respeitado o Pacto Federativo e a autonomia desses entes federativos no estabelecimento de suas alíquotas. E acho que aqui é o grande impacto, é a grande alteração que vem, é a cobrança do IBS no local de destino do serviço ou da mercadoria, né? Isso vai gerar impacto aqui, sobretudo, para aquelas empresas que fizeram planejamentos tributários com relação a centros de distribuição, enfim, estabeleceram planejamentos logísticos, né? Que agora ele precisa ser repensado, justamente porque a logística em si não vai ser tão impactante. Eu acho que o principal aspecto aqui que vai ser levado em consideração pelas empresas na hora de estabelecer ou não uma filial, um centro de distribuição, vai ser mais o aspecto financeiro propriamente dito. E aqui já começa a surgir aqui uma boa oportunidade para o contador trabalhar um planejamento tributário aí com seus clientes, né? Pensar se vale realmente a pena estabelecer filiais em outros estados, criando estruturas, um custo maior de aluguel, de contratação de pessoas, enfim, né? Esse é um aspecto que precisa ser considerado pelas empresas e, sobretudo, pelos contadores que vão estar ali auxiliando essas empresas. Como eu falei, alguns bens e serviços não são considerados como geradores de crédito, né? Então, toda vez que a empresa adquirir bens ou serviços de uso e consumo pessoal, ela não vai gerar crédito, né? Então, o legislador trouxe expressamente o que é considerado bens e serviços de uso e consumo pessoal e são bens que realmente não integram o processo produtivo das empresas, né? Então a gente vai ali desde joias, pedras e metais preciosos, passando por obras de artes, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas e munições, e bens e serviços criativos, esportivos e estéticos. Com relação aos regimes específicos de tributação, né, surgem alguns regimes específicos. Aqui o legislador buscou olhar especificamente para segmentos que têm uma diferenciação muito grande um do outro, justamente para não aplicar a mesma regra para todo mundo e causar aqui um desequilíbrio tributário. Então, a gente tem regimes específicos estabelecidos desde combustíveis e lubrificantes, passando por serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência à saúde, e assim por diante, né? A gente percebe aqui que as sociedades cooperativas vão ter um tratamento diferenciado também, respeitando já uma regra que é estabelecida lá na Constituição Federal. E aí, serviço de hotelaria, aspectos relacionados ao turismo, né? Desde bares, restaurantes, agências de viagens, também tem um regime diferenciado. Mesma coisa para atividades esportivas desenvolvidas por sociedades anônimas de futebol, e operações alcançadas por tratado ou convenção internacional. Alguns segmentos específicos também tiveram uma redução da alíquota, né, quando a gente se refere à aplicação de CBS e IBS. O legislador buscou aqui proteger a alimentação do brasileiro, então tanto cesta básica quanto produtos hortícolas, frutas e ovos vão ter uma redução de 100% desses tributos, da base de cálculo desses tributos, das alíquotas desses tributos, ao passo que alguns outros, como educação, saúde e medicamentos, insumos e produtos agropecuários e também os alimentos destinados ao consumo humano, vão ter uma redução de 60%. Já algumas profissões, de serviços de profissão intelectual, como, por exemplo, advogado, os próprios contadores,
economistas, dentistas, enfim, todas aquelas categorias que são regulamentadas e tem um conselho fazendo a organização dessa classe, vão ter uma redução de 30% com relação à sua alíquota. Ainda com relação às alíquotas, estimava-se num primeiro momento, e essa informação já era trazida lá pelo Bernard Api, que foi um dos pais da reforma tributária, estimava-se ali que a soma entre CBS e IBS ficasse ali na casa de 26,5%. Contudo, ainda essas alíquotas não foram divulgadas, elas dependem de alguns cálculos matemáticos que estão sendo realizados, mas a partir do momento da edição da lei complementar, já vem uma nova notícia de que essas alíquotas podem atingir até 28%. Então, há aí uma expectativa entre 26% e 28%, né? Ali para contribuição sobre bens e serviços, algo entre 8% e 8,8%, e a diferença aí até 28% ficaria a alíquota de IBS. Então, feitas essas considerações iniciais, eu vou passar agora a palavra para o Matheus, que vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão e, sobretudo, um aspecto mais pragmático, né, Matheus, de como essa reforma vai impactar diretamente algumas empresas e, sobretudo, como o contador pode atuar daqui para frente, aproveitando as oportunidades que estão surgindo. Obrigado, Helder, obrigado pela exposição. Bom, com a parte mais teórica, né, nós vemos que teremos muitas alterações, né, teremos extinção de diversos tributos, novos tributos, serão novas regras, um creditamento amplo, né, uma não cumulatividade plena, né, uma tomada de crédito, ressalvado ali algumas hipóteses de uso e consumo pessoal, mas hipóteses mais específicas, diferentes do que nós vemos hoje na prática, especialmente ali com relação ao PIS e COFINS, como o professor Helder comentou. E entrando agora um pouquinho mais na parte prática, né, de apropriação dos créditos da IBS e da CBS, falando um pouquinho de Simples Nacional, porque empresas do lucro presumido e lucro real, elas terão uma não cumulatividade plena, né, terão uma possibilidade de creditamento amplo, né. Então, as empresas do Simples Nacional, a princípio, elas não terão nenhuma alteração, né, nenhum impacto no recolhimento dos seus tributos. A empresa do Simples Nacional que quiser manter o recolhimento de todos os seus tributos por dentro do Simples Nacional, ela vai poder. Por outro lado, vai ser facultado a essas empresas do Simples Nacional recolherem o IBS e a CBS fora do seu regime único de arrecadação. Se essas empresas do Simples Nacional recolherem o IBS e CBS de forma segregada, elas vão poder apropriar créditos de suas entradas, né? Coisa que hoje em dia nós já não vemos, né? Então, se a empresa ela recolhe todos os tributos dentro do Simples Nacional, não pode apropriar os créditos. Se ela recolher de forma segregada os novos tributos, ela já vai poder apropriar créditos de entrada, né? Então, se a empresa do Simples Nacional ela recolhe todos os tributos por dentro do Simples Nacional, o adquirente de mercadorias ou serviços dessas empresas do Simples Nacional, ele vai ter uma diminuição, né, nos créditos, porque o crédito desse adquirente, seja ele do lucro real ou do lucro presumido, vai estar vinculado à alíquota que o Simples Nacional, né, a alíquota interna ali do Simples Nacional vai ficar. Então, a gente vai ter uma diminuição e possivelmente uma perda de competitividade para as empresas do Simples, ou ainda assim uma maior complexidade e aumento, talvez, de uma carga tributária para as empresas do Simples, porque se elas quiserem manter a competitividade, elas vão precisar recolher o IBS e a CBS de forma segregada, ou seja, como se fosse regime normal, né? Recolher o IBS e a CBS de forma segregada para que elas
possam não somente tomar créditos, mas também ofertar o crédito de forma integral, né? E também uma diferença muito grande que nós temos na prática é que a apropriação dos créditos, aqui falando de forma geral, né, para todas as empresas, a apropriação desse crédito ela vai ficar vinculada ao efetivo recolhimento do tributo e não mais vinculado ao destaque na nota fiscal. Né, isso é um grande impacto, né, porque nós temos grandes sonegadores, né, no Brasil, empresas que não recolhem tributos, mas os adquirentes dessas mercadorias e serviços, eles ainda conseguem, né, atualmente, se creditar dos valores das entradas por conta do destaque na nota fiscal desse respectivo produto, né, ou serviço. Com a reforma tributária, eu só vou poder me creditar de um valor se eu conseguir comprovar o efetivo recolhimento do tributo na etapa anterior. E aqui a gente tem que estabelecer algumas premissas, né, porque tem várias, na regulamentação, né, da reforma tributária, nós temos algumas formas de extinção do crédito tributário, né? Uma delas é o pagamento, né, do tributo pelo próprio sujeito passivo, né, que é o fornecedor. Tem a possibilidade do próprio adquirente dessa mercadoria, da mercadoria ou de serviços, fazer o recolhimento do tributo, mesmo que ele não seja o sujeito passivo direto, né, mas para ele ter o crédito, para ele conseguir garantir esse crédito, ele pode fazer o recolhimento desse tributo para conseguir manter esse crédito e assim manter o seu fluxo de caixa. Né? Aí temos possibilidades de extinção com relação ao split payment, né, que é uma forma, vai ser uma tecnologia, né, que vai vir para auxiliar no recolhimento desse tributo e também otimizar algumas obrigações acessórias. E aí responsabilidades tributárias, né, enfim, algo que a gente já vê hoje na prática. Agora, entrando um pouquinho em simulações tributárias, para que vocês consigam enxergar um pouco mais na prática como que vai ser o impacto desses novos tributos, né, do IVA dual, né, o IVA dual que é a junção do IBS e da CBS, qual que vai ser o impacto? Então, para empresas do lucro presumido, eu trago aqui dois exemplos, né, uma de indústria e outro de serviços, para que a gente consiga ver na prática o impacto, né? Então, o setor industrial ele teve uma importante relevância na aprovação dessa reforma, né? A gente tem uma expectativa de que as indústrias sejam impactadas de forma positiva, né, com essa reforma, principalmente por conta da possibilidade de um creditamento amplo. Então, na primeira coluna, né, a gente pode comparar aí a indústria e o prestador de serviços, né? Na primeira coluna, a gente considera um faturamento aí de R$1 milhão, descontando os tributos ali sobre o consumo, né? Temos PIS, COFINS, ICMS, IPI, um crédito, a gente colocou uma estimativa aqui de 50%, no final, um faturamento líquido de 841, né, considerando os tributos que essa empresa vai pagar e considerando os créditos que ela vai conseguir tomar, né? E aqui a primeira coluna é como estamos hoje, né, sem a reforma tributária. Passando para a segunda coluna, ainda no setor industrial, com a reforma tributária, então, extingue-se ali PIS, COFINS, ICMS, IPI, temos o IVA dual, né, CBS e IBS. Então, se considerarmos a alíquota, né, que estão estimando agora depois da regulamentação, de 28%, nós temos, considerando ali o crédito de 50%, um faturamento líquido de 860 mil. Então, a gente vê uma redução na carga tributária, né, e um aumento no faturamento líquido da empresa de mais ou menos R$20 mil aqui nesse exemplo, né? Então, a gente pode ver que muito provavelmente o setor industrial ele vai ser impactado de forma positiva, tá? Por outro lado, o prestador de serviços,
né, que hoje, né, no lucro presumido, primeiro, não tem possibilidade de crédito, né? Então, considerando um faturamento ali de 1 milhão, considerando os tributos que vão pagar de PIS, COFINS e ISS, tem um faturamento líquido de 913 mil reais, né? Indo para a reforma tributária, né, com a possibilidade de creditamento, né? Então, as empresas do lucro presumido, elas vão conseguir se creditar. Só que como a gente está falando de um prestador de serviços que o seu maior custo é mão de obra, né, nós temos poucas possibilidades de creditamento, né? Então, considerando o mesmo faturamento de R$1 milhão, né, a alíquota do IVA de 28%, se a gente considerar primeiro só o faturamento líquido, sem considerar o crédito, a gente ia ver um aumento muito grande, né, na carga tributária, né? A gente tem uma queda no faturamento líquido de 913 mil para 720 mil. Considerando um crédito de IVA, fui generoso, né, aqui, considerando um creditamento possível aqui de 20%, né, tem um aumento no faturamento líquido, mas ainda assim, considerando com o que temos atualmente, né, para essas empresas prestadoras de serviço no lucro presumido, ainda assim tem um aumento na carga tributária bem significativo, né? Indo adiante, para empresas do lucro real, né? Empresas do lucro real, e daí também fazendo essa simulação entre indústria e prestadores de serviço, na primeira coluna, manteve-se, né, a mesma lógica para a indústria, né? Hoje as indústrias elas conseguem tomar crédito daí, ICMS, IPI, agora no lucro real, PIS, COFINS também, manteve-se o creditamento de 50%. E com a reforma tributária, a gente tem esse mesmo impacto, né? Então, temos uma diminuição na carga tributária para o setor industrial. Prestador de serviço no lucro real, né? Ele consegue tomar crédito PIS e COFINS. Mantivemos esse mesmo creditamento de 20%, né? Com faturamento líquido ali no final do prestador de serviço no lucro real de 876 mil, mas ainda assim, com a reforma tributária, a gente vê um aumento na carga tributária, porque temos ali, nesse exemplo trazido, uma diminuição de pelo menos 100 mil reais nesse faturamento líquido, né? Então, quando a gente coloca isso em larga escala, né, empresas maiores, a gente vê que há um impacto muito grande nesse faturamento dessas empresas prestadoras de serviço, né? Hoje o Brasil, a maioria das empresas são prestadoras de serviço, né? Então temos um impacto muito grande. É bom ressaltar que, como o Helder comentou, atividades de cunho intelectual, né, submetidas a um conselho, a exemplo dos contadores, dos advogados, economistas, tem uma redução, né, na alíquota de 30%. Mas ainda assim, com essa redução, possivelmente, né, a nossa classe vai ser impactada, né, com o aumento da carga tributária. Então, os prestadores de serviço, muito por conta da junção do ICMS com o ISS, né? O ICMS hoje tem um impacto muito maior. Então, para equalizar isso, essa junção, os prestadores de serviço eles vão ser impactados de uma forma negativa. Tá? Indo adiante, trazendo um pouco simulações com relação à Simples Nacional, vendendo para empresas do lucro real, né? E é interessante trazer as simulações do Simples Nacional, porque hoje em dia, atualmente, as empresas do Simples Nacional elas não se preocupam muito com planejamento tributário, né, planejamento financeiro, porque é um recolhimento muito simples, né? Essas empresas elas têm um faturamento, então elas recolhem todos os tributos ali dentro de uma guia única. Então elas olham pouco para o planejamento tributário, o que a gente vai ter uma mudança, né, de paradigma aqui com a reforma tributária, porque as empresas vão precisar pensar em planejamento tributário e não somente isso, elas vão precisar conversar com os seus adquirentes, principalmente se essa empresa do Simples Nacional ela é a primeira etapa na cadeia, é uma indústria, né, ou ela está no meio dessa cadeia produtiva. Então, trazendo um exemplo aqui, essa simulação tributária é de uma empresa do Simples Nacional que não vai
recolher o IVA, né? Ela não vai segregar o IVA, então ela não vai recolher o IBS e a CBS como se fosse em regime normal, vendendo para uma empresa do lucro real. Então, na primeira coluna, vamos fazer uma divisão por colunas aqui, né? Na primeira coluna, a gente pode ver como que é hoje, né? Então, se uma empresa do lucro real, ela vende produtos, então a nota fiscal dela é de R$300 mil, descontando-se ali todos os tributos do Simples Nacional, dessa indústria do Simples Nacional, nós temos um faturamento líquido de R$282.540, né? Para a empresa do lucro real, que está adquirindo alguma mercadoria dessa indústria, ela vai pagar os R$300 mil na nota fiscal, né, por essa mercadoria, e dessa nota fiscal ela vai conseguir se creditar integralmente do ICMS, do PIS e da COFINS. Então, essa empresa do lucro real ela tem um custo efetivo de R$266 mil aproximadamente, considerando os créditos. Atualmente, essas empresas do lucro real conseguem se creditar de forma integral, né? Aí, o PIS/COFINS, por exemplo, que é 9,25, elas não ficam limitadas à alíquota do Simples Nacional, mas elas conseguem fazer esse creditamento de forma integral. Olhando a segunda coluna, né, nós vemos um impacto muito grande que essas empresas do lucro real vão ter se elas continuarem comprando de empresas do Simples Nacional, porque o crédito ele vai ficar vinculado à alíquota do Simples Nacional e não mais vai ser permitido a essas empresas do lucro real se creditarem de forma integral, considerando a sua própria alíquota, né? Então, a gente tem na parte de cima da segunda coluna, manteve-se a mesma ideia, né? Porque mesmo com a reforma tributária, se a empresa do Simples Nacional não recolher o IVA, o IBS e a CBS de forma segregada, vai manter o seu faturamento líquido ali, não vai ter nenhum impacto negativo na sua carga tributária, né? Só que, para essa empresa do lucro real, ela vai ter uma diminuição muito grande nos créditos, porque trazendo para o exemplo atual, né, ela tem ali uma possibilidade de mais de 10% de crédito, e isso vai cair ali, por exemplo, num crédito efetivo de 3,11%, porque esses 3,11% é considerado o CBS, a CBS dentro do Simples Nacional. Então, a gente tem um aumento no custo para essa empresa do lucro real de R$266 mil para 290. Né, isso é um impacto muito grande se a gente pensar novamente em larga escala, né? Então, de um lado, nós temos a manutenção da carga tributária no Simples Nacional, mas, de outro lado, também temos uma diminuição na apuração dos créditos adquirentes do lucro real e, possivelmente, uma perda de competitividade frente a outras empresas, né? A perda de competitividade das empresas do Simples Nacional frente a outras empresas que são lucro presumido ou lucro real. Agora, trazendo o exemplo, mantendo-se essa mesma simulação do Simples Nacional, agora com a empresa do Simples Nacional recolhendo o IBS e a CBS de forma segregada, como se fossem em regime normal. Então, a primeira coluna é a mesma coluna do slide anterior, né? Então, é como se a empresa do Simples Nacional, dentro da reforma tributária, não recolhesse o IBS e a CBS de forma segregada, então a gente mantém o custo elevado ali desse adquirente do lucro real de 290 mil. Agora, trazendo para a segunda coluna, né? Se a empresa do Simples Nacional quiser ainda manter o seu faturamento líquido de R$ 282.540, como ela vai agregar a esse valor o IBS e a CBS, não mais numa alíquota dentro do Simples Nacional, mas agora acrescentando-se os 28% que ela vai recolher de forma segregada, a gente tem um aumento no custo do produto e essa nota fiscal, que era de R$300 mil, ela sobe para quase R$370 mil. Agora, essa indústria do Simples Nacional, ela também, como recolhe o IBS e a CBS de forma segregada, ela também tem a possibilidade de tomar créditos de sua entrada. Então, a gente considerou um crédito de 50%. Então,
ela tem um aumento no seu faturamento líquido e, consequentemente, uma redução da carga tributária, né? Então, aqui a gente vê uma importância das empresas do Simples Nacional, e aqui já falando em oportunidades, né, aos contadores, de pegarem os seus clientes, sentarem com os seus clientes e fazerem simulações tributárias para entenderem se faz sentido segregar o IBS e CBS, né? Porque eu tenho um aumento no meu recolhimento de tributos, mas por outro lado, se eu tenho a possibilidade de tomar créditos, né, das entradas, pode ser que eu tenha uma redução da carga tributária, né? Só que a gente também tem que pensar na relação comercial, né? Porque um dos impactos indiretos dessa reforma tributária, a reforma tributária, ela não vem somente com esse intuito de simplicidade, transparência, né, alteração de tributos, né, extinção de tributos novos, mas a gente tem impactos indiretos, né, e um desses impactos é nas relações comerciais, né, nas negociações entre as empresas. Então, se a empresa do Simples Nacional ela manter o faturamento líquido dela de R$282 mil, ela vai ter um aumento no custo do produto, e a empresa adquirente do lucro real, ela ainda mantém, ainda que ela tenha um crédito integral, né, dessa mercadoria sobre os 28% do IVA, né, que é a CBS e o IBS, ela mantém o custo dela em 290 mil. Aí que vai a inteligência nas negociações para que as empresas sentem juntas e adequem os seus preços, né? E entendam, porque imaginam, essa empresa do lucro real, ela compra há muitos anos já uma mercadoria específica dessa empresa do Simples Nacional, então elas têm uma relação muito boa, né? E elas não querem acabar com essa relação. Então elas vão sentar juntas para adequar esse preço no produto, né? Elas vão fazer um planejamento tributário a 4 mãos. Isso foi possível verificar quando veio a legislação lá em 2002, 2003, as novas legislações de PIS e COFINS, quando veio o PIS e COFINS não cumulativo, que as empresas começaram a sentar juntas e adequar os seus preços, porque antes disso não era possibilitado a tomada de crédito de PIS e COFINS, né? Somente com essas novas legislações. Então a gente vê isso novamente na prática, né? As empresas do Simples Nacional elas vão ter que ter essa inteligência, esse jogo de cintura, porque senão elas vão ter uma perda de competitividade, né? Se elas não fizerem essas simulações, né? Então, se elas veem que tem clientes de lucro real, é importante que elas se antecipem a esses impactos para que elas não sofram lá na frente com uma perda de receita, né? Não por conta de um aumento na carga tributária, mas por conta de uma perda de receita, né? Então é muito importante que essas empresas do Simples Nacional, que hoje não veem uma importância muito grande em um planejamento tributário financeiro, mas que agora elas vão ter que dar esse olhar, ter mais atenção a isso, tá? Então, entrando aqui um pouquinho no período de transição da reforma tributária, né, desde quando a emenda constitucional ela foi aprovada, não temos nenhuma alteração em 2024 e 2025, né, a gente vê isso como uma etapa de preparação para essas empresas, né, de estudo, para entender como que vai se dar isso na prática. Em 2026, já em janeiro, dia 1º de janeiro do ano que vem, nós temos uma alíquota teste do IBS e da CBS. O IBS vai vir com uma alíquota teste de 0,1% e a CBS com uma alíquota teste de 0,9%. Esses valores, se recolhidos pelas empresas, eles vão poder ser compensados com PIS e COFINS ou outros tributos federais, né? Porque 2026 eles vêm com uma alíquota teste, né? Para que as empresas consigam transitar nesse sistema novo de tributação e adequar suas contabilidades, né? Então, já foi dito pela Secretaria da Fazenda que eles não vão fiscalizar recolhimento de tributo, mas vão fiscalizar, sim, obrigações acessórias, né? Então, os contadores, principalmente, vão precisar de uma atenção maior, porque a gente já tem uma alta complexidade no sistema atual, né? Muitas obrigações acessórias, estima-se que empresas
precisam de quase 2.000 horas no ano, né, para cumprir com as suas obrigações fiscais. E a gente vai acrescentar isso a um novo sistema a partir do ano que vem. Então, vão precisar de muita atenção com relação a isso. Né? Em 2027, temos já a extinção total do PIS e da COFINS e a efetivação integral da CBS com a alíquota cheia. Né? Estima-se aí mais ou menos 8,8% dessa alíquota do CBS. O IBS vem com uma alíquota já de 1%, né? 0,5% para municípios e 0,5% para estados. Isso se mantém em 2027, 2028 e 2027, a partir de 2027, o IPI ele já vem sendo extinto, né, com a alíquota zero. Uma ressalva ali para os produtos na Zona Franca de Manaus, né, os produtos da Zona Franca de Manaus vão ter a alíquota zero para aqueles produtos que tenham uma alíquota inferior a 6,5% na tabela TIP. Né? Isso se mantém em 2027, 2028. A partir de 2029, nós vamos começar a ver um impacto um pouco maior, né? Porque aqui a gente vê uma redução proporcional de ICMS e de ISS, com um aumento também proporcional do IBS. Né? Então, a partir de 2029, nós temos uma redução de 10% do ICMS e do ISS, então as empresas vão recolher 90% desses tributos, na mesma proporção vão recolher, os outros 10% vai ser recolhido com o IBS. 2030, né, a gente vai vendo essa redução gradual. 2030, o ISS e o ICMS vão para 80%, 2031, 70%, 2032, 60%, 2033, extingue-se totalmente o ICMS e o ISS e o IBS vem com uma alíquota cheia já. Nesse mesmo período, os benefícios fiscais, eles vão sendo reduzidos nessa mesma proporção até 31/12/2032. Né? Então, esse período de transição, especialmente, é um período de muita atenção, né? Porque vão ser muitas obrigações acessórias. Né? Então, tem que ter uma atenção nesse detalhamento dessas obrigações novas. Tá? Então, aqui alguns pontos de atenção, né, que os contadores vão precisar ter na prática. Né? Primeiro, apropriação dos créditos vinculada ao pagamento do tributo, né? Porque hoje destaque em nota fiscal, agora com a reforma tributária o crédito vai ficar vinculado ao pagamento do tributo. Né? Isso vai, sem dúvida nenhuma, gerar um impacto no fluxo de caixa, principalmente para operações que envolvem venda com pagamento a prazo. Né? Essa venda com pagamento a prazo, muitas vezes a empresa ela só vai ter a possibilidade de crédito, né, a empresa adquirente, quando ela fazer o pagamento a prazo dessa mercadoria. Digamos que ela fez um pagamento ela comprou a mercadoria, recebeu já a mercadoria, mas ela vai fazer o pagamento disso depois de 60, 90 dias. Então, é somente quando ela fizer esse pagamento que ela vai conseguir se creditar desse valor. A tributação será no local de destino da operação com bem e serviço. Né? É importante esse planejamento logístico. Né? Muitas empresas, dou exemplo aqui do Espírito Santo, tem filiais, centros de distribuição lá no Espírito Santo por conta de benefícios que aquela região dá. Tem que repensar isso, né, para ver se faz sentido ainda manter a estrutura operacional que foi pensada para o sistema atual. Né? Regimes específicos de tributação para alguns ramos de atividade, como o professor Helder já comentou. Redução das alíquotas de tributos para atividades econômicas específicas, isso também precisa ser considerado. Saldos credores de ICMS, PIS e COFINS até o final de 2032. Isso aqui é de extrema importância, porque muitas empresas elas vivem de saldos credores, né? E esses saldos precisam estar regularizados até o final de 2032 para que seja possível o aproveitamento depois desse período com os novos tributos. Né? Então, as empresas que não estiverem com esse crédito habilitado, porque temos regras específicas dentro da legislação, né, dentro dessa nova lei complementar que saiu, a Lei Complementar 214,
Temos regras específicas para que as empresas regularizem esses saldos credores e habilitem esses créditos acumulados, porque se elas não fizerem isso, elas vão perder esses créditos, se não fizerem até o final de 2032, vão perder e não vão conseguir mais utilizar esses créditos acumulados. Então, é importante que elas revisitem, as empresas revisitem a sua contabilidade, a sua parte fiscal, para que regularizem isso. Então, grande ponto de atenção aqui. E obviamente, né, extinção progressiva e proporcional dos benefícios fiscais, que hoje, para muitas empresas, muitos ramos, né, principalmente aí do agronegócio, né, sobrevivem desses benefícios fiscais. Né, são benefícios muito impactantes para essas empresas, desses ramos específicos. E agora, entrando um pouquinho nas oportunidades, né, para os contadores, a gente tem algumas, né, que a gente já consegue verificar. O compliance fiscal, né, para essa empresa, então reduz os riscos de autuações fiscais, compliance fiscal que vem com uma inteligência de verificação de se está cumprindo normas, novas regras, e em que pese a gente tenha somente uma lei complementar agora, terão outras 4, mais ou menos, eles estão estimando outras novas 4 grandes, né, leis complementares, como foi essa, com mais de 500 artigos, mas depois das leis complementares, a gente vai ter outras alterações e regulamentações nas esferas ali da Receita Federal, né, por exemplo. Então, a gente vai ter instruções normativas, portarias, então, regulamentações das regulamentações, são aquelas regras que vocês contadores vão observar. Então, esse compliance fiscal vem com a verificação dessas normas, se está sendo cumprido essas normas específicas, essas novas normas que vão vir a entrar no nosso sistema tributário. Simulação e planejamento tributário entre empresas do lucro real e lucro presumido, né? Então, as empresas do lucro presumido e lucro real, com relação a créditos, elas vão se manter no mesmo patamar agora, né? Não vai ter mais, lucro real pode se creditar de PiscoFins, lucro presumido não, essas empresas vão conseguir se creditar igualmente. O que vai ter um grande impacto vai ser no IRPJ e na CSLL, que não foi impactado por hora nessa reforma tributária do consumo, né? Então, importante análise de alíquota, base de cálculo, regras de creditamento, formas de pagamento, regimes, tem aplicação de regime diferenciado ou específico, tem a incidência do imposto seletivo, né? Seja eu sendo a empresa que vai ser a pagadora, responsável por pagar esse imposto seletivo, que vai incidir de forma monofásica, ou eu tenho o imposto seletivo incidindo na minha cadeia, né? Extinção de benefícios fiscais, dentre outras oportunidades. Revisão fiscal, né? A análise geral de eventuais créditos, benefícios fiscais que possam ser levantados até 2032. Também, né, empresas do Simples Nacional, o cálculo do regime com ou sem o IBS de forma segregada é muito importante, né, para que essas empresas entendam esse impacto, né? Então as empresas vão ter que precisar começar a sentar, né, começar a verificar a sua contabilidade. E ainda também a consultoria sobre a interpretação legal do IBS da CBS para operações com bens e serviços de modo geral, classificação contábil, questões de logística operacional em razão da tributação no destino, né? São oportunidades além, né, da contabilidade que pode ser ofertadas aí aos seus clientes. E também um dos grandes impactos indiretos da reforma são nos contratos com fornecedores ou clientes, ou prestadores de serviço, né? Então, a readequação nos contratos de curto, médio e longo prazo, inclusive com a simulação dos impactos da reforma nesses contratos específicos, é de extrema importância, né? Porque tem empresas que já possuem contratos aí de longo prazo, que vai passar a ter um impacto ali dentro do período de transição da reforma tributária, elas precisam rever isso, né, de imediato. Inclusive, essa já é uma orientação do próprio Ministério da Fazenda, que diz que a reforma tributária vem para corrigir algumas distorções e, por conta disso, as empresas precisam, sim, verificar, né, os seus contratos e adequá-los de acordo com as regras na reforma tributária. E eu deixo aqui o meu obrigado, né,
pela oportunidade de estar aqui passando para vocês algumas orientações, né, alguns conceitos que a reforma tributária traz, né, algumas oportunidades, alguns pontos de atenção que vocês precisam ter com os seus clientes, nesse tema de tanta relevância, de tanta importância, porque a parte fiscal, a parte tributária, sem dúvida, é um dos grandes motores aí das empresas, né? É o que elas precisam se atentar antes de formar o seu preço, antes de vender uma mercadoria, antes de escolher um produto ou um serviço que vão prestar. Então, eu fico meu obrigado aqui, a Carolina, né, ao CRC, pela oportunidade de estar aqui trazendo esse tema para vocês. Helder, Matheus, essa foi uma verdadeira aula. Nosso profundo agradecimento por compartilharem estratégias detalhadas, aplicáveis e, sem dúvidas, revolucionárias para a contabilidade. Helder e Matheus, antes do encerramento, qual a mensagem final que gostariam de deixar para quem quer liderar essa transformação? Tá bom. Eu agradeço imensamente pela possibilidade de ter esse bate-papo com vocês. Acho que foi importante. A gente tem convivido com bastante contadores, com bastante empresários. A mensagem final que fica é: quem chega antes vai ter grandes oportunidades, né? Como diz o velho ditado, quem chega antes bebe água limpa, né? Então, a gente tem a possibilidade aí de levar aos nossos clientes boas possibilidades de enxergar a reforma como um divisor de águas, né? Mas para que isso aconteça, precisamos estar preparados. E eu acho que o contador tem um leque gigante de oportunidades para trabalhar daqui em diante. Exatamente, complementando, tem muita gente falando, né, que serão os novos 30 anos de ouro para os tributaristas, né, referente a oportunidades, né? Então isso veio com a Constituição de 88, tivemos novas regras, muitas oportunidades surgiram, e agora com uma reforma tributária ampla, né, sobre o consumo, surgem-se novas oportunidades, e como o Helder comentou, quem se adiantar, né, quem chegar antes, vai beber de água limpa. Então fica a oportunidade para vocês. Contadores, o futuro é agora. Na próxima quarta-feira, falaremos sobre IA generativa na contabilidade. Como usar o ChatGPT para ganhar tempo e clientes com Fabiano Souza. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos debates. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.